Vamos continuar com o livro A História da Igreja, nesse ponto, a linha prateada da graça soberana. A monarquia papal está agora estabelecida. A corte da França e o papado estão unidos. Roma está agora separada do Oriente e se torna o centro de influência sobre todo o Ocidente. Mas, tendo traçado as tenebrosas linhas da apostasia no cristianismo latino, desde o início do século IV até o início do século IX, voltemos um pouco e esforcemo-nos em traçar a linha prateada da soberana graça de Deus naqueles que se separaram da comunhão da Igreja Latina durante o mesmo período. Se Satanás estava ativo em corromper a Igreja no sentido exterior, Deus estava ativo na coleta dos seus em meio à massa corrompida, em meio à massa corrupta, e em fortalecê-los com suas próprias testemunhas especiais. Desde os dias de Agostinho, de Hiponal, a nobre testemunha de sua graça contra o pelagianismo na cristandade, até a Reforma, pode ser traçada uma linha de testemunhas fiéis que testificaram contra a idolatria e tirania de Roma e que pregavam a salvação por meio da fé em Cristo Jesus, sem obras de mérito. Além de multidões que se alimentavam às escondidas, tanto em conventos quanto em famílias, da simples verdade do Evangelho, observamos brevemente alguns dos mais proeminentes que formam um importante elo na grande cadeia de testemunhas, especialmente ligados à história da Igreja na Europa. Os nestorianos e os paulicianos. A ascensão dos nestorianos no século V e seu grande zelo missionário já foram mencionados. Em sua chefia havia um bispo, conhecido pelo patriarca da Babilônia. Sua residência era originalmente na Seleucia. Desde a Pérsia, conta-se, eles levaram o evangelho para o norte, para o oriente e para o sul. No século VI. No século VI, eles pregaram o evangelho com grande sucesso aos hunos, aos indianos, aos medos e aos elemitas, na costa de Malabar e nas ilhas do oceano, grandes números se converteram. E nas ilhas do oceano, grandes números se converteram. Seguindo o curso do comércio, os missionários tomaram o caminho da Índia à China e penetraram pelos desertos até sua fronteira setentrional, mais ao norte. Em 1625, uma pedra foi descoberta. Foi descoberta pelos jesuítas, próximo a Singapura, que leva uma longa inscrição, parte em
siríaco e parte em chinês, gravando os nomes dos missionários que tinham trabalhado na China. E a história do cristianismo naquele país desde o ano 636 a 781. Mas a propagação do cristianismo, pensa-se, despertou o ciúme do Estado e, após testemunharem o sucesso do Evangelho e experimentarem perseguição, eles provavelmente foram exterminados, ou por volta do fim do século VIII. Os nestorianos foram patrocinados por alguns dos reis persas. E sob o reinado dos califas, eles foram protegidos e prosperaram grandemente. Eles assumiram a designação de cristãos caldeus ou assírios e ainda existem sob esse nome. As doutrinas, o caráter e a história dos paulicianos têm sido assuntos de grande controvérsia, mas não lhes foi permitido falar por eles mesmos para a posteridade. Seus escritos foram cuidadosamente descritos pelos católicos, e eles nos são conhecidos apenas através de relatos de inimigos amargos que os rotulam como heréticos e como os ancestrais dos reformadores protestantes. Por outro lado, alguns escritores protestantes aceitam o pedigree e afirmam que eles foram os mantenedores de um cristianismo puramente bíblico, que pode ter parecido herético pelo papado. Esta última circunstância, pelo que já demonstramos, é facilmente crível. A gente pode crer. As mais dolorosas corrupções, tanto na doutrina quanto na adoração da Igreja Católica, tinham sido não apenas admiradas, como forçadas muito antes do surgimento dos paulicianos. Nem o espírito, nem a simplicidade do evangelho permaneceram. Portanto, o cristianismo bíblico deve ter parecido aos adoradores de imagem como uma heresia. Passando por cima de muitos nomes individuais, desde a época de Santo Agostinho, que foram testemunhas dignas da verdade, vamos falar diretamente da origem dos paulicianos. A origem dos paulicianos. Os gnósticos, que tinham sido tão numerosos e poderosos durante os primeiros dias do cristianismo, eram então um obscuro remanescente, principalmente confinados às aldeias ao longo das margens do Eufrates. Eles tinham sido expulsos pelos todos poderosos, pelos todo-poderoso ou poderosos católicos das capitais do Oriente e do Ocidente. E o restante de suas diferentes seitas passaram sob o genérico e odioso nome dos maniqueístas. Nessa região, na aldeia dos Mananales,
Mananales, próximo a Samosata, viveu por volta do ano 653 um homem chamado Constantino, que é descrito pelos escritores romanos como descendente de uma família maniqueísta. Logo após a conquista dos sarracenos da Síria, um diácono armênio que retornava do cativeiro entre os sarracenos tornou-se hóspede de Constantino. Em reconhecimento de sua hospitalidade, o diácono presenteou com um manuscrito contendo os 4 evangelhos e as 14 epístolas de São Paulo. Este era, de fato, um presente raro, uma vez que as escrituras já eram escondidas dos leigos. O estudo desses livros sagrados produziu uma revolução completa em seus princípios religiosos e em todo o curso subsequente de sua vida. Alguns dizem que ele tinha sido treinado no gnosticismo. Outros que ele era um membro da igreja grega estabelecida. Mas, seja como possa ter sido, aqueles livros tornaram-se então seu único estudo e a regra da sua fé e prática. Constantino pensou então em formar uma nova seita, ou melhor, em restaurar o cristianismo apostólico. Ele renunciou e jogou fora seus livros maniqueístas, como dizem seus inimigos. Abjurou ao maniqueísmo e tornou uma lei para seus seguidores que não lessem qualquer outro livro além dos evangelhos e das epístolas do Novo Testamento. Isto pode ter dado aos seus inimigos o pretexto para acusá-los de rejeitarem o Antigo Testamento e as 2 epístolas de São Pedro. Mas é mais provável que eles não possuíssem essas porções da palavra de Deus. É de se temer, no entanto, a partir de seu apego e devoção peculiar aos escritos e ao caráter de São Paulo, que outras escrituras foram negligenciadas. É geralmente aceito que a palavra pauliciano foi cunhada a partir do nome do grande apóstolo dos gentios. Seus cooperadores, Silvano, Timóteo, Tito e Tíquico, eram representados por Constantino e seus discípulos. E suas congregações, como se espalharam por diferentes lugares, eram chamadas segundo os nomes das igrejas apostólicas. É difícil perceber como, nesta assim chamada inocente alegoria, os católicos poderiam ter sido tão gratuitos com os paulicianos, ou, nisto, encontrado um pretexto para alcançá-los com fogo e espada. E mesmo assim o fizeram, como veremos a seguir. Seu, abre aspas, pecado imperdoável em sua separação da igreja do Estado, seu testemunho contra a superstição e apostasia, e seu reavivamento de uma memória de um cristianismo primitivo puro. Silvano em Cibossa. Constantino de Mananales, que se denominou Silvano,
dirigiu seus primeiros apelos aos habitantes de um lugar chamado Cibossa, na Armênia, a quem ele chamou de macedônios. Eu sou Silvano, disse ele. Vós sois macedônios. Aí ele fixou sua residência e trabalhou com energia incansável por quase 30 anos. Por meio dele, muitos foram convertidos, tanto da Igreja Católica quanto do Zoroa, Zoroatrismo. Zoroastrismo. Com o tempo, tendo a seita se tornado suficientemente considerável para atrair atenção, a questão foi reportada ao imperador e um decreto foi emitido em 684 contra Constantino e as congregações paulicianas. A execução do decreto foi confiada a um oficial da corte imperial chamado Simeão. Ele tinha ordens de executar o mestre e de distribuir seus seguidores entre o clero e em monastérios, com vista à recuperação deles. O governo, sem dúvida, agiu conforme a direção da Igreja Católica, como no caso de Acabe, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Mas o Senhor está acima de tudo, e ele pode tornar a ira do homem em louvor para si. Simeão colocou Constantino, o principal objeto de vingança dos padres. Ele colocou perante um grande número de companheiros e ordenou-lhes que o apedrejassem. Eles se recusaram e, em vez de obedecer, todos largaram as pedras com as quais tinham se armado, com exceção de um rapaz. E assim Constantino foi morto por uma pedra da mão daquele jovem sem coração. Seu próprio filho adotivo, Justus. Este ingrato apóstata foi exaltado pelos inimigos dos paulicianos, como um outro Davi, que, com uma pedra, derrubou um outro Golias, o gigante da heresia, filho adotivo dele. Mas do apedrejamento de Constantino, assim como do apedrejamento de Estevão, um novo líder se ergueu na pessoa do seu assassino imperial. O que Simeão tinha visto e ouvido causou impressões em sua mente que ele não podia ignorar. Ele começou a conversar com alguns dos sectários, e o resultado foi que ele se tornou um de seus convertidos. Ele retornou à corte imperial, mas após passar 3 anos em Constantinopla, com grande inquietação, ele fugiu, deixando todas as suas propriedades para trás, e assumiu sua residência em Cibossa, onde, sob o nome de Tito, tornou-se o sucessor de Constantino Silvano. Cerca de 5 anos após o martírio de Constantino, o mesmo regenerado Justus traiu os paulicianos. Ele conhecia como traidor
de outrora, os hábitos e movimentos da comunidade, e também onde ele seria recompensado por sua traição. Ele foi ter com o bispo de Colônia e reportou o reavivamento e disseminação da assim chamada heresia. O bispo comunicou essa informação ao imperador Justiniano II e, em consequência, Simeão e uma grande quantidade de seus seguidores foram queimados até a morte em uma grande pira funerária. O cruel Justiniano em vão pensou ter extinguido o nome e a memória dos policianos em uma única conflagração. Mas o sangue dos mártires pareceu apenas ter multiplicado seu número e sua força. Uma sucessão de mestres e congregações surgiram de suas cinzas. A nova seita se espalhou por todas as regiões adjacentes, Ásia Menor, Ponto, as fronteiras da Armênia e a oeste do Eufrates. Eles suportaram, durante muitos reinos sucessivos, com paciência cristã, a ira intolerante dos governadores através da instigação dos padres. Mas o preço pela crueldade, como observaremos, deve, sem dúvida, ser recompensado pela devoção sanguinária de Teodora, que restaurou as imagens na Igreja Oriental. Vou nessa parte finalzinha aqui. Mas o preço pela crueldade, como observaremos, deve sem dúvida ser recompensado pela devoção sanguinária de Teodora, que restaurou as imagens na Igreja Oriental. Uma nova Jezabel no poder. Após a morte do imperador Teófilo, Teodora, sua viúva, governou como gerente, como regente durante o período de minoria de seu filho. Menoridade, né? Minoridade de seu filho. Seu apego dissimulado à idolatria era bem conhecido do sacerdócio. E não muito tempo após a morte de Teófilo, ela se dedicou ao completo cumprimento de seu grande objetivo. Quando o caminho ficou limpo, um festival solene foi marcado para a restauração das imagens. Todo o clero de Constantinopla e todos os que podiam se reunir dos arredores se encontraram diante do palácio do arcebispo e marcharam em procissão com cruzes, tochas e incenso à igreja de Santa Sofia. Ali, eles se encontraram com a imperatriz e seu pequeno filho, Michael. Eles fizeram o circuito da igreja, com suas tochas ardendo, prestando homenagens a cada estátua e pintura, que foram cuidadosamente restauradas para nunca mais serem apagadas até tempos depois por iconoclastas
ainda mais terríveis: os turcos otomanos. Após um restabelecimento tão triunfante das imagens, o partido vitorioso, sem dúvida, pensou que havia chegado o tempo de propor e tentar assegurar outro triunfo. Eles agora instavam a imperatriz a empreender a total supressão dos paulicianos. Eles tinham pregado contra imagens, relíquias e a madeira podre da cruz. Eles não podiam continuar vivendo, e os católicos atingiram seu objetivo. Um decreto foi emitido sob a regência de Teodora, que decretou que os paulicianos deveriam ser exterminados por fogo e espada, ou trazidos de volta à igreja grega. Mas eles recusaram todas as tentativas que foram feitas para ganhá-los. E assim, o feroz demônio da perseguição foi solto contra eles. Foi solto entre eles. Seus inquisidores exploraram as cidades e montanhas da Ásia Menor e executaram sua comissão da maneira mais cruel possível. Os números da seita e a severidade da perseguição podem ser julgados pelas multidões que foram mortas pela espada, decapitadas, afogadas ou consumidas nas chamas. Afirma-se, tanto pelos historiadores civis quanto eclesiásticos, que, em um curto reinado, 100.000 paulicianos foram condenados à morte. Houve alguma vez uma filha mais genuína de Jezabel do que esta? Ela nem mesmo tinha um Acabe para fazer este trabalho cruel por ela, mas com suas próprias mãos, por assim dizer. Infelizmente, as mãos de uma mulher. Por seu próprio decreto, ela assassinou 100.000 santos de Deus. Restabeleceu a adoração aos ídolos e nutriu, com favor real, os padres idólatras de Roma. Dá uma pausa aqui, algum irmão quer fazer o comentário? A história da iconoclastia foi notável pela influência feminina. Helena foi a primeira a sugerir e encorajar a veneração por relíquias. Irene foi a restauradora da adoração de imagens quando ameaçada de destruição. E agora Teodora não apenas restabelece a idolatria que seu marido tinha se esforçado para suprimir,
como também persegue os verdadeiros adoradores. Certamente a mulher Jezabel, símbolo da igreja dominante na Idade das Trevas, tem seu antítipo nessas três mulheres, especialmente as duas últimas. A semelhança é marcante demais para ser questionada. Mas todo o sistema do catolicismo respira esse terrível espírito e é caracterizado pelas tenebrosas características do caráter de Jezabel. A palavra do Senhor não pode ser quebrada. Ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Este é o tipo, figura. Um antítipo é, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Deixa eu ver essa nota aqui. 3. Cristianismo latino. Não pretendemos afirmar que todos os que foram mortos por Teodora eram cristãos verdadeiros. Não podemos julgar o coração, mas eles professavam ser e voluntariamente morreram como mártires. Dá uma pausa aqui. A admiração de Roma pela conduta de Teodora. Nicolau I, que se tornou Papa de Roma em 858, elogiou muitíssimo, por carta, a conduta da supersticiosa e cruel Teodora. Ele admira e aprova especialmente sua implícita obediência à sé romana. Ela resolveu, disse ele, trazer os paulicianos à verdadeira fé, ou cortá-los todos pela raiz e pelos ramos. Em conformidade com essa resolução, ela enviou homens e magistrados a diferentes províncias do império. E por eles, alguns daqueles infelizes, desgraçados, foram crucificados, alguns mortos pela espada, e alguns lançados ao mar e afogados. Nicolau, ao mesmo tempo, observa que os hereges, experimentando nela toda a resolução e vigor de um homem, mal podiam acreditar que ela fosse uma mulher.
De fato, o poder cegante de uma idolatria supersticiosa tinha realizado em Teodora, como fez mais tarde na rainha da Inglaterra, a Maria Sangrenta, a transformação do coração terno e compassivo de uma mulher no de uma tirana impiedosa e sedenta de sangue. Pelas próprias palavras do Papa, é perfeitamente evidente que a Sé Romana tinha participação principal na matança dos paulicianos. Depois de dizer a ela que os hereges a temiam e, ao mesmo tempo, admiravam sua resolução e firmeza em manter a pureza da fé católica, o Papa acrescenta: e por que fizeste isso? A não ser porque seguiste as direções da Sé Apostólica? É difícil acreditar que o professo vigário de Cristo e pastor de suas ovelhas pudesse jamais ter deixado em seus registros, em seus registros, tais dizeres. Mas assim ele se permitiu. E assim eles vêm até nós como o verdadeiro testemunho da tirania anticristã de Roma no século IX. Eu vou ler só até esse aqui, né, que já está chegando o horário. Deixa eu dar uma pausazinha. Que está escrito assim: os policianos de rebelam, mas acho que os policianos se rebelam contra o governo. Acho que deve ser isso aqui. Os paulicianos se rebelam contra o governo. Do mesmo modo que alguns dos albigenses, hussistas da Boêmia e calvinistas da França, os paulicianos da Armênia e das províncias adjacentes determinaram-se a uma resistência mais decidida aos seus perseguidores. Esta foi a triste falha deles e o triste fruto de dar ouvidos às sugestões de Satanás. Por quase 200 anos, eles tinham sofrido como cristãos, adornando o evangelho por uma vida de fé e paciência. Até onde podemos julgar, eles parecem ter mantido a verdade através de um longo curso de sofrimento, no nobre, embora passivo, espírito de conformidade a Cristo. Mas a fé e a paciência falharam com o tempo, e eles se rebelaram abertamente contra o governo. Aconteceu assim. Cárbias, um oficial do alto escalão no serviço imperial, ao ouvir que seu pai tinha sido empalado pelos inquisidores católicos, renunciou à sua lealdade ao império e, com 5.000 companheiros, buscou um refúgio entre os sarracenos. O califa escolheu com prazer os desertores e deu-lhes permissão para se estabelecerem dentro do seu território. Cárbias construiu e fortificou a cidade de
Tefrique, que se tornou a sede dos paulicianos. Eles naturalmente se afluíram para esse novo lar, buscando um refúgio contra as leis imperiais. Eles logo se tornaram uma poderosa comunidade. Sob as ordens de Cárbias, a guerra foi travada contra o Império e mantida com vários êxitos por mais de 30 anos. Mas como os detalhes seriam mais deprimentes do que interessantes, preferimos nos abster deles. Até aqui, irmãos, a gente está ali, né? Se eu permitindo, amanhã, né, a gente continua. Os paulicianos na Europa.